Segunda Samuel, chegamos no livro de Segunda Samuel, lembrando que o livro de Samuel, por uma questão de organização e de facilitar a leitura, na Septuaginta, na, na organização dos livros, do cânon bíblico, foi organizado dessa forma, então, né? Mas lembrando que os livros aqui, eles são livros de uma escrita e uma leitura corrida também, e não subdivididos. Mas, aqui, a fim de facilitar, então, a leitura, a compreensão e achar os textos, foi organizado dessa forma, ok? Nós chegamos, então, no livro de Segunda Samuel, ou no livro de Samuel, segunda parte agora, que mostra a ascensão de Davi ao trono agora. Ele já havia sido ungido, Deus já havia indicado ele para o trono de Israel. Davi não se antecipa, ele espera o tempo certo, se submete a Saul, o seu rei ungido do Senhor. Ainda que Saul, alguém perdido em si mesmo, alguém que, por ter desprezado a presença de Deus, agora perde o trono também, Deus levanta um homem, segundo o seu coração, para guiar, orientar o povo de Israel. Aqui o reino estava unificado, então, né? Lembra que na época, um pouquinho antes agora, quando Samuel estava, o último dos juízes de Israel, o povo era governado então por esses juízes e ele estava espalhado pelas tribos, né? Então não existia um povo unificado, uma liderança personalista, assim como Josué, assim como Moisés. Mas agora, aqui em Saul e em Davi, o reino novamente se torna unificado. E só que a maneira, né, o procedimento aqui era igual às outras nações. Minutos. Pois bem, chegamos então, segundo Samuel, capítulo 1, diz assim: Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: De onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: Acontece que eu cheguei por acaso ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: Aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era e eu respondi que eu era amalequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente, estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde estava e o matei porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus. O Senhor, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: De onde você é? Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Então Davi agora fica incomodado. Olha o coração de Davi para, em relação a Saul, seu inimigo, aquele que o perseguia.
Mas Davi honrava, reconhecia a unção que estava sobre a vida de Saul. E Davi agora, ele se entristece, ele chora, e ele fica extremamente incomodado e bravo com o Amalequita, que matou o Saul. Claro, mas Saul pediu, né? Saul havia sido ferido, e aí por uma questão de honra, para não ser objeto de chacota, você imagina, numa batalha, quando se consegue capturar o líder, então eles mantinham vivo para agora fazer chacota, eles massacrarem mesmo, né, a pessoa. E isso era um motivo de glória. Então era um motivo de honra também que os inimigos não o matassem por fim. Eles muitas vezes, muitos reis, eles pediam que alguém o matasse ou eles mesmos se suicidavam, para impedir que essa glória, para não dar essa glória ao inimigo. Nós o matamos. Não. Ele mesmo se matou, ele mesmo ele atentou contra sua própria vida, ou alguém deles mesmo tirou a vida dele. Pois bem, só que Davi fica indignado com a Malequita e diz para ele: Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou os seus homens e ordenou: Mate-o! O homem atacou a Malequita e o matou. E Davi disse ao Amalequita: O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Então, independente se o rei pediu, dependente de qualquer coisa, ali Davi diz: Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Davi cantou essa lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro do justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava, para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos. Meu Deus, tem que ser muito benigno, né? Para falar isso de Saul. Olha o que o Davi está cantando. Saul, tão querido e maravilhoso. Juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de lã fina vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmel. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, o comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Ibosete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão.
Lá, Abner fez Isbossete rei das terras de Gileade, Asser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele fez o rei de todo o povo de Israel. Isbossete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. E ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Isbossete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: Deixe que alguns dos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Olha só. Abner disse a Joabe: Deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Isbossete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Então, Davi, ele não assume o reino por completo, de uma vez só. Agora começa por algumas tribos. A tribo que reconhece Davi foi a tribo de Judá. Davi também estava ali em Hebrom. Só que Abner, oficial de Saul, ele vai e ele pega um filho de Saul, Isbossete, e proclama ele rei. Depois eles se encontram e diz o seguinte: vamos medir força então, soldados de Isbossete e os soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado o Campo das Espadas. Em seguida, ali houve uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai, Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou. Só deixa eu contextualizar aqui para você. Pastor, mas por que eles brigam entre eles? Bom, porque um era oficial de Saul e outros eram aqueles que estavam com Davi. E você não lembra que há pouco tempo atrás, na história aqui, não estão lá o exército de Saul perseguindo Davi? Pois bem, então eles não era amistoso. Quando a gente olha assim, mas não é todo o povo de Israel, gente, por que eles estão lutando contra eles? Bom, se isso acontece no meio de uma família, se isso acontece no meio da vida da igreja, irmãos, por que um tá falando mal do outro se eles são tudo a mesma coisa? Bom, acontece em todo lugar. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que houvesse unidade. Mas aqui, eles então estão medindo força. Eles estão lutando uns contra os outros. E acontece que a unção está sobre Davi. E os de Davi, imagina, os valentes de Davi, eles derrotam eles derrotam ali o time de Isbossete ali muito, muito rápido. E aí agora Azael começa a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia, depois de olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão. E todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura?
Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o Rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã no dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner. No time de Davi falta 19. No time de Isbosete, que era tudo de Saul, 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira, ao amanhecer chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. Olha só, os filhos de Davi. Perceba bem a família de Davi. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposo de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuavam a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: Você pensa que sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou: Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes e que tornaria Davi rei, tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer isso, se não fizer que isso aconteça. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: Quem vai governar essa terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Davi respondeu: Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Lembra que Mical havia se tornado mulher de Davi? No entanto, quando Davi foge de Saul, Saul dá Mical para outro rei. Sim. Lembra disso? Pois bem, agora Davi está pedindo para trazer Mical de volta. Ele disse: Eu quero minha esposa. Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembre que o Senhor disse: Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor.
e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que deseja e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque esse já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: o que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui, o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai, tudo que faz. E o Senhor sabe disso. Então Joabe aqui fica extremamente incomodado com Davi, porque Davi, sabendo que Abner, oficial de Saul, ele não queria o bem de Davi, né? Então era um enganador. E aí, Joabe, quando fica sabendo disso, confronta Davi. Tu não sabe que essa gente aí só tá vindo nos esbilhotar? Tu não sabe que ele não quer o nosso bem? Viveu sempre nos perseguindo. Sempre foi um problema para nós. Agora tu deixa ele vir aqui, sem mais nem menos, não fala nada para ele, e despede ele em paz. Este veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai, tudo que faz. E o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão como se quisesse falar com ele em particular e enfiou um punhal na barriga dele. Meu Deus. Você percebe o caos que está aqui em Israel? Agora Joabe assassina Abner. Foi assassinado. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Eu tenho uma outra questão aqui. Joabe vinga da morte do irmão Asael, lembra disso? Que Abner matou? Pois bem, Joabe vai lá e faz vingança. Tudo isso aqui, a gente acha assim, tá, mas vai ficar por isso? Não, você vai ver logo um pouquinho mais à frente a consequência disso tudo na vida de cada um desses homens. Então, tinha vingança aqui. Só que se Davi soubesse disso, Davi não deixava. Por isso que Joabe agora, ele usa da sua posição para chamar Abner de volta, como se o rei estivesse chamando. E aí, então, ele faz uma armadilha ali. Ele chama Abner para uma conversa, e aí finca um punhal na barriga dele, atravessa as entranhas, e aí Abner morre. Assim Abner foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele. Olha a maldição aqui. Isso é o que eu estava dizendo para você. Olha o problema aqui. Você lembra que quando alguém, por alguma coisa, matou outra pessoa, ele tinha oportunidade de ir para uma cidade de refúgio? Deus estabeleceu na lei. Deus também disse na lei que ninguém era para vingar o outro. Se assim o fizesse, se fizesse no ato, era legítima defesa, mas se passasse um tempo, já não era legítima defesa, depois do pôr do sol já era assassinato, já era vingança. Deus deu a lei. Ninguém está respeitando lei nenhuma aqui. Isso aqui está uma carnificina entre o próprio povo de Israel. Nós estamos falando só problemas dentro do povo de Israel. Pastor, mas olha só, Saul não estava governando? Estava. Mas Saul não venceu os inimigos? Sim. Mas Israel não estava seguro? Razoavelmente seguro? Estava. Sabe por que isso está acontecendo? Porque Saul não priorizou.
a lei de Deus, a presença. Então Israel, agora, ele está seguro dos inimigos, mas a relação com Deus está totalmente esfacelada. Então tem êxito, tem sucesso no trabalho, tem sucesso nas guerras, tem sucesso em muitas áreas, mas na relação com Deus está um caos. Eles esquecem da lei de Deus, estão agindo igual o ímpio. É isso que está acontecendo aqui em Israel. Agora, oficiais de Davi matam oficiais de Saul, por vingança. E aí, Davi, quando fica sabendo disso, Davi disse que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca falte da sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Meu Deus do céu. Você percebe o tanto que Davi reconhecia a autoridade? Percebe o tanto que Davi zela, ainda que fossem autoridades que o perseguissem, que desejavam a sua morte. Mas Davi entende que a posição da autoridade, independente de quem ocupa ela, isso foi Deus que estabeleceu. Que isso seja pedagógico para a nossa vida. Temos temor. De interpretar a autoridade não pelo posto que ela ocupa, pelo lugar que ela ocupa, mas de olhar e nós medirmos se quem está lá está fazendo o que é correto ou não, e por conta disso, isso é um motivo, um álibi para que nós matemos. Às vezes não matemos fisicamente, mas matamos a moral dessa pessoa, nós abortamos a relação com essa pessoa, não reconhecemos mais essa pessoa. Percebe? E Davi é alguém que preza muito. E aí, quando fica sabendo que Joabe fez isso com Abner, Davi sentencia. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, raspassem as suas roupas, rasgassem suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: "E Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe." O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores de Davi, do rei Davi, e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: "Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem." Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Olha agora, olha a cena. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, lembra na batalha contra os amalequitas? Lembra disso? Pois bem. Nesse episódio, quando Saul e Jonatas foram mortos, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que se chamava Mefibosete. Tinha 5 anos de idade, o guri. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, quando
fica sabendo que Saul, ou seja, o rei, e o filho Jonatas, o pai do menino, havia morrido, a mulher que cuidava de Mefibosete, ou seja, a babá, a cuidadora, o pegou e fugiu. Essa estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco. Pastor, por que ela fugiu? Porque é o seguinte, todo mundo sabe, naquele momento, que Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi. Todo mundo sabia que Davi era o próximo rei em Israel. Pois bem, as famílias não estavam se dando aqui. O exército, os oficiais, eles estão todos uns contra os outros. Os de Saul contra Davi. O que a babá entende? Bom, se Saul morreu e Jonatas morreu, bom, quem é o próximo rei? Davi. Davi vai tomar o trono e vai matar todo mundo que é da casa de Saul e Jonatas. Para vingar, vai acabar com a família. Então ela, sabendo disso, pega o menino e sai correndo. Ela está fugindo agora. Pastor, mas por que ela pensa isso? Sim, porque era isso que Davi queria fazer com a família de Saul. Com a família. Era isso que Saul queria fazer com a família de Davi. Percebe? Então o inverso é verdadeiro. Seria verdadeiro, aparentemente, na mentalidade dela. É esse o entendimento. Ela pega Mefibosete, que é filho de Jonatas, que é neto de Saul, e sai correndo com ele. Quando ela sai correndo, ela deixa ele cair. E ele fica manco, né? Um andar tortuoso agora. Ele ficou um problema ali. Recabe e Baná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando uma soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Meu Deus do céu. Mais um filho de Saul agora, assassinado. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer de vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom, e pegaram a cabeça de Isbosete e o sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Pastor, mas o que está acontecendo aqui? Que carnificina é essa? Bom, uns do time de Davi, quando tinha oportunidade, matavam os inimigos de Davi. Só que Davi era rico em misericórdia. Davi era cheio de compaixão. Ainda que fossem inimigos, ainda que fosse gente que perseguia Davi, Davi não ousava levantar a mão contra aqueles que eram ungidos da casa do rei. Olha o temor de Davi. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha a maneira que ele trata os inimigos. Olha o temor que ele carrega com os seus próprios inimigos. Os seus inimigos ele perdoa e suporta. Os inimigos de Israel ele mata. Percebe? Então quando o teste é dele, ele perdoa, é benevolente. Quando são inimigos de Israel, ele faz guerra e matava os inimigos de Israel. Os amalequitas, os ferezeus, os jebuseus, todos os povos ali ao redor queriam fazer guerra contra Israel. Davi matava esse povo. Então os inimigos de Israel eram mortos por Davi, mas quando o teste era dele, ele perdoava, ele era longânimo e ele fugia dos seus próprios inimigos. Assim era a nossa vida. Que os nossos inimigos, nós carreguemos o caráter de Cristo, o caráter de Davi, de perdão feito aos inimigos, de não fazer justiça com as próprias mãos. Era isso que Davi se abstinha de fazer. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram:
Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi. Perdão, assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles. E eles ungiram o rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou o rei e reinou 40 anos. Interessante, né? Ele tinha 30 anos de idade. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Governou Judá em Hebron 7 anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém. Mas algo que ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Jesus inicia o ministério com 30 anos e passa 40 dias no deserto. Tempo de, olha o 40 aqui, um tempo completo, né, de testes, de lutas, de desafios. Governou Judá em Hebron 7 anos e meio. E governou Israel em Judá. Governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Olha aí o 33. 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, percebe aqui? Tá, mas Davi vai lutar contra Jerusalém? Sim, porque quem está lá são os inimigos, os jebuseus. Que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la. E por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. E é por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebron, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Zafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá atrás das amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens. Levou a cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. Colocaram a arca num carro de boi. Espera aí. Quando Deus mandou construir a arca,
Você lembra que Deus mandou construir argolas, pegar varas, passarem na arca, para que a arca fosse carregada. E estabeleceu também que levitas iriam carregar a arca nos ombros. Você lembra disso? Pois bem, esse era o procedimento que Deus havia instituído para que a arca fosse carregada. Israel, bom, tanto usava a presença de Deus da forma que eles queriam, esquecer de como era o procedimento, que a arca até havia sido roubada pelos filisteus. Depois que a praga veio sobre os filisteus, eles devolveram a arca fica um tempo, está ali em Jerusalém, mas ninguém está organizando, ninguém está carregando ela. Ela fica ali, mas ninguém, na verdade, ela fica em Israel, mas ninguém traz ela para Jerusalém, o lugar que ela deveria ficar. Bom, Davi agora, ele assume o governo, o poder, e Davi agora diz o seguinte: eu vou buscar a arca. A arca precisa estar no lugar que Deus estabeleceu para ela. Então Davi é alguém que se importa com a presença. A presença é central. E agora ele vai. No entanto, a presença de Deus, a relação com Deus, precisa ser a maneira de Deus. Relacionar com Deus não pode ser a maneira do homem. Deus não aceita. Carregar a presença não pode ser uma maneira que o homem acha que deve carregar. E deve ser a maneira que Deus estabeleceu. Davi vai até lá agora. E eles colocam a arca num carro de boi. Pô, mas quem fez isso foram os filisteus, quando mandaram devolver a arca. E Davi usa o mesmo método agora. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá, anota aí, circula aí o nome de Uzá. Você pode anotar também Uzi. Uzi é uma metralhadora em Israel. O nome de uma metralhadora dos soldados israelenses se chama Uzi. Mesmo radical do nome, Uzá, certo? Simboliza força. Força. A arca está sendo carregada num carro de boi. Só que essa é a maneira da arca ser carregada? Não. Agora tem um personagem que surge aqui, que se chama Uzá. Filho de Abinadab, estavam guiando o carro e carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi, todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Então Davi está cantando, celebrando a presença. Dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então eles estão carregando a arca aqui, no carro de boi, que não era assim que era para carregar. Os bois tropeçam, ou seja, a arca, agora a carroça desestabiliza e vai cair a arca. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Ou seja, foi uma atitude boa que Uzá fez, aparentemente boa, claro que foi, que a arca ia cair. Só que Uzá simboliza força. E quem toca na presença com a força humana é ferido de morte. Toda pessoa que quer relacionar com Deus no seu mérito, na sua força, ministerialmente a pessoa quer agir, mas é com base na sua força, na sua sabedoria, do seu jeito, na sua presunção, sempre que Uzá toca na arca, existe morte. Diante de Deus, diante da presença, a força é morte. Toda a força humana, fazer a coisa na força humana, tentar estabelecer uma relação com Deus na força humana, no mérito humano. Eu faço para merecer, eu coloco Deus na parede também. Eu orei, agora Deus tem que me abençoar. Eu pedi, Deus tem que me dar. Ou eu
eu quero fazer, não espero Deus, não consulto Deus, não é a maneira de Deus, eu toco na presença para usar a presença a meu favor. Força humana. E Deus anula a força humana. Quando Uzá toca na arca, ele cai morto no chão. Pastor, mas olha só, que coisa, ele tinha uma boa intenção, ele só queria lidar com a presença. Pois é, mas se aqueles que lidam a presença com força humana, é só questão de tempo, eles experimentarão da morte. Não tem como. Deus não aceita aquilo que não carrega a sua própria natureza. A força, o mérito não cabe na relação com Deus. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor na sua ira havia castigado Uzá. E assim até aquele lugar, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Então Davi fica extremamente preocupado aqui. Ele diz: não, mas espera aí, eu estou querendo fazer a obra de Deus, e é isso aqui que me acontece. Eu estou querendo, sabe, a pessoa que quer lidar com a presença, ela vai liderar alguma coisa, ela vai fazer uma comida, a pessoa vai servir, ela vai limpar uma sala, ela vai passar um aspirador, ela vai servir o irmão, ela vai lavar uma louça, ele vai fazer um churrasco, ele vai servir irmãos, ele vai ministrar um curso, alguma coisa na obra de Deus, cheio de boas intenções. Mas se for na força, é morte. Aí a pessoa diz assim: nossa, mas para que tudo isso? Não dá para fazer nada, que já é uma guerra. É assim mesmo. Foi essa atitude de Davi agora, dizendo: não, eu não entendi. Tá todo mundo desprezando a presença. Aí eu me encarreguei de fazer isso aqui. Aí eu estou fazendo e agora tem todo esse problema aqui. Eu já não vou mais fazer. Foi essa a atitude de Davi. Só que Deus não estava dizendo que era errado a intenção de levar a presença. Não é errado. Desejar as coisas ministeriais, desejar aquilo que está no coração de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus estava ensinando para Davi: Davi, é do meu jeito, não é do teu. É na minha dependência, não na tua força. Não é Uzá que vai carregar a arca. São os levitas que vão carregar a arca. É a maneira de Deus. Deus está dizendo: que boa intenção você tem de querer ser um cooperador na casa de Deus. Mas Deus diz: mas também não é do seu jeito. Você não pode carregar a arca do seu jeito. A presença não é... Tem muita gente que eles desejam a presença, mas eles desejam fazer do jeito deles. Não querem se submeter. E na casa de Deus não é assim. A força humana produz morte. Presença mais força é igual morte. Presença de Deus mais força humana, usar, é morte. E Davi reagiu como toda pessoa contrariada reage. Eu também não quero mais nada. Olha só, a gente só quer ajudar. A gente tá cheio de boa intenção. A gente só quer ajudar. E daí tudo que a gente faz parece estar errado. Tá vendo? Não dá para dizer nada. Eu não acerto uma. Tudo que eu falo tá errado. Mais uma exortação. Pô, mas tem gente que não tá nem fazendo. Nem morreram. E é só porque eu tentei fazer, agora eu tô sofrendo isso aqui. É isso mesmo. Deus só está ensinando que não é na força, é na dependência. Existe uma maneira de nós servirmos o Senhor. Não é do nosso jeito. Não é segundo aquilo que a gente acha. Não é. É na submissão. Se não houver o caráter de Cristo, se não houver o procedimento que Ele estabeleceu, a maneira que Ele estabeleceu, isso é morte para a nossa vida. Aí Davi disse: então, olha só, se já tem gente morrendo aí, como é que eu poderia levar essa arca? Então Davi disse: eu não vou mais levar essa arca. Eu já não quero mais nada, estou entregando. Pode me tirar da equipe. É isso que Davi está dizendo. Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom.
Edom é a mesma raiz de Adam. Edom é avermelhado, simboliza sangue. Obed, servo, servo do sangue. A casa foi, a arca foi para a casa, a arca foi para os servos do sangue, que era na cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou o servo do sangue e a sua família. Interessante, né? Porque a arca, para usar, foi o problema, mas para Obed-Edom foi uma bênção. O mesmo, o mesmo chamado que para uns é um problema, para outros é uma glória. Porque o problema não é o chamado, o problema não é a presença, o problema não é a igreja, o problema não é o GC, o problema... não é isso. O problema são as pessoas que não sabem lidar com aquilo que é de Deus. Porque na casa de Obed-Edom trouxe vida, prosperidade. Interessante que aqueles que recebem a arca, eles são multiplicados, favorecidos. Bem-aventurados são aqueles que abrem a sua casa para receber a presença. Esses são o time de Obed-Edom. Gente que sabe lidar com a arca. Não adianta abrir a casa e não saber lidar com a arca. Tem que saber lidar com a presença. É a honra. Peraí, essa arca vai para a casa de Obed-Edom e ali ele prospera, cresce, multiplica. Meu Deus! Agora, eu também quero. Aí Davi, como todos, ou a maioria das pessoas fazem, né? Quando a coisa tá bombando, diz eu também quero. Quando a coisa dá problema, diz eu não quero mais. Davi faz isso. Eu não quero mais. Se já começou essa incomodação, eu também não quero. É isso que Davi faz. Mas quando ele fica sabendo, não, peraí. Como é que tá Obed-Edom? O cara tá prosperando, a família dele tá crescendo, sendo abençoado. Gente, eu também quero. Aí Davi vai e volta agora para buscar a arca. Só que Davi aprendeu. Não pode ser lidar com a arca na força. Tem que mudar. É isso que Deus fala. Existem coisas que na nossa vida só foi dano, prejuízo, trauma. E a pessoa vai dizer, mas eu estava bem intencionado. Era só a obra de Deus, era só um chamado que eu tinha. Eu só estava ali servindo, ajudando pessoas, ajudando meus parentes. E por que causou toda essa confusão? Eu só estava lá no encontro para servir gente. Eu só fui ajudar ali. Eu só fui servir o outro. Por que toda essa confusão? Eu não quero estar no meio disso. Calma. Você está no lugar certo, a coisa está certa. Mas a maneira está errada. A tua intenção está certa, a tua disposição está certa. Mas Deus está dizendo, você vai aprender a lidar com a arca da maneira que eu quero. Você vai aprender a lidar com seus irmãos da maneira que eu quero. Você vai aprender a lidar com a igreja da maneira que eu quero. Você vai aprender a lidar com o seu casamento da maneira que eu quero. Você quer provocar presença no seu casamento, na sua família, mas não é na sua força. Se for assim, é morte. Acalma. O que eu faço, Deus? Vamos de novo. Mas agora tem uma diferença. Agora não é na força. O rei Davi soube, 12. Por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom. Por causa do quê? Da arca. E tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom. Davi vai lá, o rei, diz, eu gostei da arca, eu vou continuar. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, peraí, depois que quem carregava? Não era mais boi? Não, mudou. Davi aprendeu. A arca não é carregada por boi. A arca não é segurada, ninguém toca com a força humana na arca. Deve ser levada pelos levitas. Deve ser carregada por aqueles que foram levantados para isso, para carregar a presença. Sabe que a presença de Deus, ela é bênção para muitos e ela é um problema para muitos também. A questão é a maneira que cada um lida com a presença. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom em uma grande festa, levou para a cidade de Davi.
Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos. Então, peraí, eles pegaram a arca, deram 6 passos, davam 6 passos. O que acontecia? Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Então cada 6 passos tinha no sétimo derramamento do sangue, tinha o sacrifício. Assim como Obed-edom era servo do sangue, Davi discerniu, disse: interessante, para lidar com a presença precisa exaltar o sangue. Para lidar com a presença precisa olhar para a obra da cruz. Para lidar com a presença de Deus não pode tirar os olhos do sangue. Para andar com Deus não pode tirar os olhos de Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Para participar do mover de Deus não se pode tirar os olhos daquele que derramou o sangue na cruz do Calvário. Se você quer lidar com Deus, se você quer ter a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, ao longo da sua vida, você precisa olhar sempre para o Cordeiro, o sacrifício. A cada 6 passos, no sétimo, Davi lembrava: olhe o sangue, vamos olhar para o sangue, olhe para o Cordeiro, olhe para Cristo. Quer viver uma vida bem sucedida? Olhe para Cristo o tempo inteiro. Nós precisamos, cada reunião, cada quarta-feira, são 6 dias esperando, no sétimo dia, nós precisamos celebrar o sangue. A cada reunião, a cada GC, momento que nós nos encontramos, momento de mesa, compartilhamento, nós precisamos exaltar a obra da cruz. Só tem uma maneira de lidar com a presença: exaltar o sangue do corpo de Cristo. Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e bezerro gordo. Davi investiu no manto sacerdotal de linho. Davi lembra agora da sua responsabilidade de ser aquele que traz de volta a presença. Ele diz: eu sou um sacerdote. Dançou. Olha a humildade do rei Davi. Dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. Davi vai na frente dançando. Ele se faz vulnerável diante da presença de Deus. Como a presença de Deus nos torna vulneráveis, né? Deus ama isso. Dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele, todos os israelitas, levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e som de trombeta. Você vê que ninguém mais morre aqui? Ninguém além do sacrifício, do touro, do cordeiro. Quando nós exaltamos a obra da cruz, o juízo já veio sobre Cristo, né? Então ninguém mais morre. Davi agora conduz a arca da aliança de volta a Jerusalém. E ele vai à frente celebrando. Só que olha a cena agora. Quem que tá lá? Davi. Davi é rei. Eu sei que às vezes, até num culto, a gente numa reunião nossa, a gente não quer nem cantar alto, a gente não fala, não quer celebrar, para não se indispor, ou tem vergonha. Imagina um rei fazendo isso. Só que Davi sabia onde é que ele estava. Ele estava diante da presença. E Davi agora, ele abre mão de toda essa pompa, né, de rei, e ele se torna uma pessoa muito simples diante da presença. Ninguém precisa carregar uma performance diante da presença. Só precisa ser vulnerável. E esse é Davi. Ele tá lá, um rei entrando na cidade dançando. Tá dançando. Aí, quando ele estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, lembra de Mical? Que havia sido esposa de Davi. Depois ela fora dada por Saul para outro homem. Depois foi tirada desse homem e dada de volta para Davi. Mical, filha de Saul. Você sabe que ali os parentes não são muito adeptos. Os parentes de Mical não são muito achegados da presença, né? Se tem uma coisa que eles desprezam é a presença. Mical, ela não cai muito longe do pé. Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Meu Deus do céu. Sabe que isso é um desafio que vai acontecer na vida de muitos. Líderes, irmãos que começam a se envolver com a presença, com a casa de Deus. A presença se torna desprezível para muita gente.
chamado se torna desprezível para a esposa, às vezes para esposo, para parente. Diz, que vergonha. O que tu tá fazendo? Olha o tipo, olha o jeito que tu tá. Tu não tem nem sucesso. Tu nem parece um rei. Olha pra tua aparência. Despreza. Essa é Mical. Diz, olha aqui, tu tá vendo? Mulher que não discerne a presença, ela vai desprezar a unção que tá sobre o marido. Homem que não percebe e despreza a presença, despreza aqueles que carregam, se afastam, zombam. Para Mical, gente diante da presença, eles ficam incomodados. Tá lá os profetas, eles choram, eles são apaixonados pela presença, mas gente que despreza, eles acham isso, eu achei demais, eu acho que é muito radical, eu não gostei, eu acho que não precisa tanto. Eles têm uma vida mais, eles têm performance, né? Ela é a esposa do rei. Mas a questão é que o rei está diante do rei dos reis. E diante dos reis ninguém tem pompa, não. A glória é dele, a alegria é nele. Ele se esvai de nós. Ele dá presença, a gente derrama nosso coração. A nossa aparência não é a coisa que mais vale diante da presença. É o nosso coração. Davi não está parecendo nem rei aqui. É isso que Mical fala. Nossa, tu não tem postura de rei. Tá misturado com essa gente aí. Eu não quero muito estar relacionando com essas pessoas aí. Porque eu até vou relacionar, mas com quem eu quero, viu? Com gente que tem pompa de rei. Agora tem uns aí, gente muito simples. Tu tem que te manter na tua posição. Afinal de contas, Deus que te estabeleceu o rei, não é mesmo? Despreza. Mical, ela gosta da performance, da aparência, mas despreza a coisa mais genuína, a humildade. Tá bom? Ela olha quando Davi tá entrando na cidade, cantando. Olha lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá lá cantando. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade é de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. É um salmo de Davi. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Cantem a Ele com júbilo e alegria, com alegria. É isso que Davi está cantando. Está lá celebrando. Celebrai a Cristo, celebrai. Está lá. Gente que está diante da presença. Todos se reúnem, corpo de Cristo, nas quartas-feiras, num GC, eles amam a presença. Eles pulam, eles cantam, na hora de chorar, chora, na hora de louvar, louva. É intenso, porque eles estão diante da presença. Gente muito contida diante da presença, pode saber. Provavelmente é Mical. Mas gente que se esvai diante da presença, gente que se atira, que é intenso, apaixonado, pode saber, isso aí tem coração de Davi. Qual é a nossa reação diante da presença? Vamos lá. A gente é intenso, alegre, enérgico, ou a gente é como Mical? Eu sou contido. É questão de personalidade. Não, não é personalidade, não. É questão de coração. Você viu que as personalidades elas se tornam uma só com gente que é apaixonado por time de futebol? Acabou a personalidade. O melancólico, o fleumático, o sanguíneo, todos eles viram uma coisa só. Na hora do gol, o melancólico tá lá. Uau! O fleumático dizendo, muito bem.
Tá melhorando? É assim? É nada. É gritando, empurrando um ao outro, abraçando quem não conhece. Percebe? Porque o coração, a paixão, define a reação. E aqui Mical, ela olha para Saul, olhou pela janela, tá lá na janela. Imagina Mical lá na janela. É, de ladinho assim, né? Bem tipo da sufoqueira. Posiciona assim. Aí diz, dá uma olhada. Que coisa, se isso é jeito de rei. Tem que manter a postura, Davi. Tá bom. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Irmãos, isso é muito perigoso, tá? Eu falo que guarde seu coração. Porque tem muita coisa que seu marido, quando ele for para a posição de sacerdote da casa, você será tentada a desprezar, olhar com desprezo para aquilo que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo aparentemente não traz nem benefício. Parece que coloca ele numa condição de vulnerabilidade. Você vai olhar e não tem glória nenhuma. Ou melhor, não tem pompa nenhuma, né? Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que vida é essa? Você vai olhar e não te atrai o que você está olhando. O que está vendo não te atrai. Mas diante de Deus é glória. E que o Senhor dê-nos olhos espirituais para valorizar as coisas espirituais. Davi está agora lá celebrando a arca, a presença. Ela despreza, sente profundo desprezo. 17. Levaram a arca e colocaram no seu lugar, na tenda que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Glória a Deus, a arca voltou para Jerusalém. Amém? Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem, a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa, a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse, olha a petulância. Que papelão tu fez hoje, ô rei de Israel? Parecia um sem vergonha. Em outras traduções vai dizer parecia um vadio. Que era aquelas pessoas assim, uma pessoa muito simples, né? Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para os empregados e seus funcionários. Ele está diante da presença, ele está dançando diante da presença. Ele se fez vulnerável, não é para os outros, é diante da presença. Davi respondeu, só que Davi, alguém espiritual, Davi respondeu, eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me... Ah, Deus. Sabe quando a pessoa provoca, aí a resposta vem, uma resposta espiritual que faz a pessoa se enxergar? As pessoas espirituais são assim, eles fazem os outros se enxergar rapidamente. Aí Davi diz assim, é verdade, eu estava dançando em louvor ao Senhor. O Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que me escolheu ao invés do teu pai. Só para comer de conversa. Sabe por que eu tô dançando? Porque teu pai não dançou. Sabe o que eu tô fazendo? Porque Deus me escolheu, porque teu pai desprezou. Preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele. E me fez líder de Israel, querida. O seu povo. Pois eu, aleluia, eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. Aí ele resume o que ele está fazendo. E me humilharei ainda mais diante deles. Se tu acha que isso foi escandaloso, eu ainda mais, farei muito mais, vou me humilhar mais diante de Deus. Ele não recua, ele não fica envergonhado. Ah, é verdade, vou me conter a próxima vez. Para, diante da presença, isso aqui vai ser daqui para mais. Você pode pensar que eu não sou nada. Mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. Elas estavam celebrando Davi. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos.
Porque quem celebra a sua performance valoriza o estômago, despreza o ventre. E quem não ama a presença nunca frutifica. Você vai ver que quem ama a presença frutifica, mas quem despreza a presença nunca frutifica. Então que o Senhor levante ventres frutíferos, ventres férteis dentre nós. Gente que ama a presença, porque todos aqueles que amam a presença frutificam. Mical desprezou a presença, desprezava coisas espirituais. A palavra de Deus diz: essa descendência aí de Saul, gente que despreza a presença, não vai se perpetuar no nosso meio. Então a descendência aqui de Mical foi interrompida. Mical nunca teve filhos, ela não gerou, porque gente que despreza a presença não gera. Amém. Que eu e você sejamos tomados de temor. Valorizemos sempre a presença de Deus. E diante da presença a gente se humilha. Nós nos tornemos vulneráveis diante da presença. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos exorta, nos confronta, nos consola, nos encoraja também. Dê-nos o coração sempre humilde, quebrantado, diante da tua presença. E não é de uma palavra extraordinária, não, é do sussurro da brisa do teu espírito. Que a gente olhe para uma vida simples e veja que dessa vida simples alguém está ali dançando, uma vida simples. Mas está dançando, se alegrando com coisas simples. E que nós nunca desprezemos, não andemos pelos caminhos de Mical, nem pelas atitudes de usar, nem carreguemos a tua presença da maneira filisteia, carro de boi, força humana. Não, não é assim. Mas nos dê um coração, Deus, que celebra coisas simples. O fato de nós reunirmos em lugares simples, mas fazermos uma festa pela tua presença. Dê-nos o coração daqueles que são escolhidos pelo Senhor para carregar aquilo que muitos desprezaram. Ah, Deus, e se aqueles que desprezam, dê a nós, coloque na nossa mão aquilo que muitos desprezaram, dons, dê a nós, presença, dê a nós, responsabilidades, dê a nós. Nós vamos valorizar. E dessa presença nós vamos dançar. E sempre adiante dela nós nos lembraremos do sangue do Cordeiro. Carregaremos, faremos, ó Deus, e cumpriremos o teu chamado, o teu propósito, sempre nos lembrando da obra da cruz. Foi por causa de Cristo, teu Filho, o sangue perfeito, o sacrifício perfeito, derramado em nosso favor. Nós oramos nos alegrando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Carregue a presença com alegria, celebrando a unção, e frutifique. Esse é o ano da multiplicação. Então celebre a presença. Nós iremos multiplicar se celebrarmos a presença. Aqueles que fazem uma festa diante da presença de Deus, eles crescem, multiplicam, sua casa é abençoada, seus filhos. Não somos como Mical, nós temos o coração de Davi. Bem, até aqui. Retornamos amanhã no nosso devocional, e hoje à noite, às 8 horas, nos encontramos, logo mais às 8 horas, aqui no prédio, para a nossa oração. Ontem já foi poderosa aí, tanto a aula do DNA quanto a oração no prédio, e hoje novamente. Vamos dançar hoje na presença? Amém. Vamos alegrar hoje na presença? Vamos fazer isso hoje.
Prepare seu coração à noite aí que nós vamos dançar diante da presença. Vamos derramar diante da presença. Vamos parecer uns loucos diante da presença. Porque diante da presença, até a tristeza salta de alegria. Diante da presença de Deus, até quem está triste começa a pular. Essa é a verdade da palavra de Deus. Amém? Logo mais nos encontramos. Prepare o coração, já vai mexendo o esqueleto aí para nós saltar diante da presença de Deus. É isso, nossa vida é isso. Amém? Até logo mais, graças a Deus, uma boa tarde, bom trabalho para você.